inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e cumprimento também o senhor Marcel Mascarenhas, que realmente não vem como testemunha, não se propõe aqui a falar a verdade sobre as perguntas que são formuladas. O problema é a versão que é dada ao fato. Tendo o entendimento de Vossa Senhoria, o que é transparência? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 1º, diz: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, gerações de despesas com pessoal da Seguridade e outras dívidas consolidadas e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantias e inscrição em restos a pagar. Eu fiz questão de ler o artigo no todo, quando Vossa Senhoria diz que, olha, era uma prática que não era usada. Acho que isso não pode servir mais para acobertar ilícitos, porque Vossa Senhoria, como gestor público, sabe que é importante que aquilo que é devido ao Banco do Brasil deveria ser registrado pelo Tesouro e pelo Banco Central. Ou senão, não é um governo transparente. Olha, o que a presidente da República fez? Ela fez exatamente uma operação subterrânea. Senhor presidente, o senador está constrangendo a testemunha. Eu peço, por favor. Senhor presidente, garanta a fala do senador, por favor. Por favor, respeite a minha posição aqui dentro da casa. Por favor. Eu jamais interrompi nenhuma fala de Vossa Excelência. Eu exijo o respeito aqui dentro. Eu excluo todos os colegas aqui dentro. A palavra está com o senador Ronaldo Caiado. Eu não admito ser interrompido da minha fala, presidente. A palavra está com Vossa Excelência. E eu quero que Vossa Excelência repare meu tempo, senhor presidente. Olha, então, o que é importante que seja dito... Vou dar mais 1 minuto a Vossa Excelência. Muito obrigado, além do tempo. É importante que seja dito, então, que a operação é uma operação subterrânea. Subterrânea por quê? Porque quem é o controlador do Banco do Brasil? A presidente da República, certo? No momento em que aquela operação ela é notificada ao Tesouro Nacional, olha, o senhor está me devendo. Todos os meses nós temos as cartas aqui do Banco do Brasil, informando que a presidente da República devia por aquela subvenção ao plano Safra. Então eu pergunto, se o Tesouro não registra aquela dívida, ele está falseando um resultado, maquiando as contas públicas. Bom, neste momento, Vossa Senhoria vem e diz, olha, mas isso aí não era bem o que se existia à época, não é o correto, ou seja, não é a prática useira e vezeira de se fazer, e que anos anteriores também existia um atraso. Não, senhor. Os anos anteriores não tinha atraso. Era problema de fluxo de caixa entre o dia 30 de dezembro e o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Está muito bem demonstrado nesse gráfico do Banco Central. Então, não existiu aqui a utilização, tá certo, da subvenção para fazer política de governo. Pelo contrário, o governo quitou as dívidas nos momentos de junho e final de dezembro. Esse processo começou a ser na tal da contabilidade criativa, que foi montada no governo do PT, que aí sim nós vimos todas as alterações de Banco do Brasil, do BNDES, do... Conclua, senador. Vossa Excelência tem mais 2 minutos no segundo bloco. Obrigado, senhor. Então, para finalizar, para perguntar a primeira etapa, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, tá certo? Essa transparência exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal, como é interpretado pelo informante? Ou seja, não precisa, nós não precisamos tomar conhecimento, apenas um dia qualquer o governo resolve registrar essas manobras? É a pergunta. Senhor Marcel Mascarenhas,
Vossa Senhoria tem 3 minutos, mas restringe-se exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Okay. Muito obrigado, senador. Primeiro, só um esclarecimento rápido. A questão até de ter pedido para depor na condição de informante é pelo fato de eu ser advogado público, e haver um dispositivo no regimento, no Estatuto da OAB, no Código de Ética, que solicita, que orienta que não haja atuação de advogado que atua em processos correlatos como testemunha. Pode ser informante declarante. O que não significa que não há um compromisso pelo menos com a verdade ou com as coisas que eu tenho conhecimento. Quanto especificamente à questão da transparência, o que eu posso falar a respeito da atuação do Banco Central é que a estatística fiscal é publicada por iniciativa própria, inclusive, do Banco Central, antes mesmo da LRF, e consta todas as suas séries históricas no site do... O manual também, que diz quais são os critérios, está no site do Banco Central, né? E aquilo que não foi eventualmente registrado era por uma avaliação, uma interpretação técnica do seu próprio manual, no exercício da discricionariedade que cabe à autoridade monetária. Era essa a nossa avaliação. Assim como existiam ativos também em outras situações que a gente não registrou, né? Situações que poderiam ter dado superávit e o Banco Central não registrou porque estava fora da metodologia. Então, não é pela simples existência de um ativo ou um passivo numa entidade credora que o Banco Central registra ou não registra. Tá? A LRF ela traz outros mecanismos também de transparência, né? Não existe só a estatística do Banco Central, existe a estatística acima da linha, que também é mencionada nas mensagens presidenciais que tratam do projeto de lei orçamentária. Existem outros balancetes, existem, enfim, uma série de instrumentos, né? O próprio portal da transparência tem uma série de registros de despesas e os bancos públicos também divulgam seus balancetes, enfim. Mais especificamente, quanto à atuação do Banco Central, o registro desses ativos ocorreu no momento em que houve uma decisão, uma definição, superando essa interpretação divergente, e essa determinação foi a do TCU no Acórdão 13297. Antes disso, o Banco Central tinha uma convicção técnica, certo ou errado, não vou fazer juízo de valor quanto a isso, mas tinha uma interpretação técnica que procurou expor ao Tribunal de Contas. Diversas reuniões foram feitas, participei de diversas reuniões com técnicos do Banco Central, técnicos das secretarias. Eu posso citar, por exemplo, que a Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas da União, no parecer de outubro ou novembro de 2015, por exemplo, diz que agiu certo o Banco Central ao não registrar tais passivos. Está no parecer da CERU de outubro de 2015. Propôs, inclusive, a criação de uma outra série estatística para que pudesse contemplar tudo isso. Então, havia uma séria divergência técnica, uma questão complexa, inédita, que não permitiu, não só foi pacificada em dezembro, e tão logo pacificada houve esse registro. 2 minutos, Senador Caiado, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que esta posição nunca foi cobrada porque existia um respeito do Tesouro para com os bancos públicos, aqueles que são controlados pela Presidente da República. Ou seja, existia uma inovação ilícita do governo do PT e da presidente Dilma para poder utilizar da pedalada para poder pagar 2 despesas com um único dinheiro. Essa é a realidade. Então, eu acredito que até anteriormente não era exigido isso, até porque a transparência era clara e nunca se deu essa manipulação para poder desviar a aplicação do orçamento no país. Agora, o que fica nítido é que este aqui é um documento do Banco Central, em que Vossa Senhoria se fazia presente à época no governo. Isso aqui é que demonstra que o governo chegou a 60 bilhões de reais com desvio de verba que ele não poderia se beneficiar e, no entanto, se beneficiou em cima dos bancos controlados pela Presidente da República. Esse desvio não existe em nenhuma fase histórica do governo brasileiro. Então, isto aqui é o crime caracterizado, nítido, claro e transparente. Ora, querer que é uma discricionariedade do Banco Central ou do Tesouro, entre aspas.
Se o governo está respeitando a LOA, está respeitando o artigo 85 da Constituição Federal, está respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, é até aceitável. Agora, no momento em que existe uma total distorção da prática para beneficiar a estrutura de governo e penalizar, tá certo, o cidadão por não ter clareza na peça orçamentária, nós temos que entender que isso aí foi um uso fraudulento, intencional, doloso. A presidente praticou o dolo, ou seja, ela fez questão de não deixar com que o Tesouro Nacional pagasse. Quem decide é a presidente da República. Ela tinha conhecimento do desvio de 60 bilhões de reais para fazer política social, que era obrigação do orçamento e não dos bancos controlados pela presidente da República. Está aí o dolo da presidente. Tanto é que tanto o TCU quanto a perícia deixam claro. Primeiro, houve empréstimo. E a presidente da República não pode contrair empréstimo em bancos que estão sob a sua tutela. Como tal, senhor presidente, a pergunta que fica é se Vossa Senhoria concorda, então, com essa prática utilizada pela presidente Dilma de financiar políticas públicas com dinheiro de banco público. 2 minutos. 2 minutos para o senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante. Obrigado, senador. Eu gostaria de me reservar de não fazer juízo de valor quanto a... Não me cabe como um procurador do Banco Central, como um advogado público, fazer juízo sobre se a prática adotada pela presidente da República ou por outro gestor é crime ou não é, ou enfim. Então, eu gostaria apenas de voltar a um ponto específico, né, da questão da atuação do Banco Central, até só para complementar mesmo a primeira resposta. Né? O Banco Central, ele tem a sua metodologia com base em referências internacionais, que adotou no caso concreto, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem as mensagens presidenciais, nem a LDO, nem LOA, nenhum desses normativos atribuiu ao Banco Central o papel de gestor orçamentário, gestor ou controlador da execução orçamentária do governo. Então, é complicado para, como advogado público, vir aqui comentar sobre se isso estava ocorrendo ou por que estava ocorrendo. Então, essas questões fogem à atuação do Banco Central. Que o Banco Central tem uma metodologia que foi agora revisada por conta da determinação do TCU de compilação. Né? Os ativos e os passivos que são incluídos são aqueles que, na visão técnica, porque alguém tem que interpretar o Manual de Estatística Fiscal, e essa interpretação é feita por um departamento técnico do Banco Central, formado apenas por servidores de carreira, num nível que não é um nível estratégico propriamente da organização, é um nível técnico-acadêmico, com pessoas formadas e doutorados em economia, enfim, com estudos em estatística e coisa do gênero. Então, a interpretação que esse departamento fez era de que não era cabível, que isso deveria, eventualmente... E, na verdade, não houve omissão. O que houve foi um registro no momento do pagamento, em que a conta única era sensibilizada. Então, isso é importante. A omissão, né, não havia simplesmente, não vou registrar quando for pago, porque aí a fonte de consulta do Banco Central, nesse caso, era a conta única do Tesouro. Então, peraí, isso acho que... Senhor presidente. 1 minuto, senador Caiado. Obrigado, senhor presidente. Não é juízo de valor. Eu acho que a função de Vossa Senhoria é exatamente interpretar o que está na LOA, o que está na Constituição brasileira, como sendo um procurador do Banco Central. Essa é a função de Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Tá? Eu pergunto, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá certo? E no projeto do Congresso Nacional, da LOA, estabelece qual será o órgão e o método utilizado para tal finalidade. Então, deixa claro, em observância ao artigo 11 do inciso 4º do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, cumpre ressaltar que o Banco Central do Brasil é o responsável, ao final do exercício, pela apuração dos resultados fiscais para fins de verificação do cumprimento da meta.
Então, está aqui a responsabilidade do Banco Central. E como é que nós avaliamos meta? É dentro de uma avaliação bimestral. Ela é feita e as contas serão adequadas. Não é? É como disse ontem a economista Miriam Leitão. Ou se tem meta, ou se não é conta de chegada. Então, quando se tem avaliação bimestral, é para que nós possamos ter uma radiografia real do que está acontecendo com o orçamento. Conclua, senador Caiado, por favor. E podemos exatamente poder fazer os contingenciamentos, aprovações de projetos de PLNs que venham para casa, enfim, adequar o orçamento à realidade do país. Não é conta de chegada, não é conta de botequim no último dia 30 de dezembro. Aonde é que está, então, o Banco Central em relação a essa responsabilidade dele, que é de apurar os resultados fiscais para fim de verificação do cumprimento da meta, sendo que ele omite em fazer com que esses débitos sejam escriturados pelo Banco Central. Com a palavra o senhor Marcel Mascarenhas, na condição de informante, 1 minuto. Muito obrigado, senador. O que ocorre com projeto de mensagem presidencial em que encaminha o PELOA, há uma definição de qual a metodologia será utilizada e não, na nossa interpretação, a definição dos critérios da metodologia que devem ser utilizados. A LRF não trouxe esses critérios, está pendente de regulamentação até hoje, o artigo 30, né, da LRF, nesse particular. Então, o Banco Central, o que é a nossa interpretação do que essas mensagens presidenciais pelo fizeram foi dizer o seguinte: Banco Central, você que já tem uma metodologia consolidada desde 1991, baseada em referências internacionais, não existe um critério legal para apuração de resultado. Então, eu vou utilizar, enquanto não é regulamentado o artigo 30 da LRF, eu vou utilizar a sua metodologia como referência. Mas ela não alterou a natureza, não alterou as características, não alterou, inclusive, a finalidade da estatística fiscal do Banco Central, que foi criada principalmente para avaliar o impacto do setor público na demanda agregada, subsidiando decisões de política monetária. Houve o uso fiscal de controle orçamentário para apuração do resultado, mas o Banco Central não entra na gestão. Então, um exemplo que a gente citou, o IBGE calcula o índice de inflação, mas o IBGE não interfere na forma como o Banco Central conduz a sua política monetária. O IPCA é divulgado por eles, mas não cabe a eles dizer ao Banco Central como fazer a política monetária para alcançar a meta de inflação. Na condição de inscrita, passo a palavra à senadora Gleisi Hoffmann. 3 minutos. Critérios está no site do Banco Central, né? E aquilo que não foi eventualmente registrado era por uma avaliação, uma interpretação técnica do seu próprio manual no exercício da discricionariedade que cabe à autoridade monetária. Era essa a nossa avaliação. Assim como existiam ativos também em outras situações que a gente não registrou, né? Situações que poderiam ter dado superávit e o Banco Central não registrou porque estava fora da metodologia. Então, não é pela simples existência de um ativo ou um passivo numa entidade credora que o Banco Central registra ou não registra. Tá? A LRF ela traz outros mecanismos também de transparência, né? Não existe só a estatística do Banco Central, existe a estatística acima da linha, que também é mencionada nas mensagens presidenciais que tratam do projeto de lei orçamentária. Existem outros balancetes, existem, enfim, uma série de instrumentos, né? O próprio portal da transparência tem uma série de registros de despesas e os bancos públicos também divulgam seus balancetes, enfim. Mais especificamente, quanto à atuação do Banco Central, o registro desses ativos ocorreu no momento em que houve uma decisão, uma definição, superando essa interpretação divergente. E essa determinação foi a do TCU no Acórdão 3297. Antes disso, o Banco Central tinha uma convicção técnica, certo ou errado, não vou fazer juízo de valor quanto a isso, mas tinha uma interpretação técnica que procurou expor ao Tribunal de Contas. Diversas reuniões foram feitas, participei de diversas reuniões com técnicos do Banco Central, técnicos das secretarias. Eu posso citar, por exemplo, que a Secretaria de Recursos do Tribunal de Contas da União, no parecer
de outubro ou novembro de 2015, por exemplo, diz que agiu certo o Banco Central ao não registrar tais passivos. Está no parecer da CERU de outubro de 2015. Propôs, inclusive, a criação de uma outra série estatística para que pudesse contemplar tudo isso. Então, havia uma séria divergência técnica, uma questão complexa, inédita, que não permitiu, não só foi pacificada em dezembro, e tão logo pacificada houve esse registro. 2 minutos para o Caiado. Senador Caiado, 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu acredito que esta posição nunca foi cobrada porque existia um respeito do Tesouro para com os bancos públicos, aqueles que são controlados pela Presidente da República. Ou seja, existia uma inovação ilícita do governo do PT e da presidente Dilma para poder utilizar da pedalada para poder pagar duas despesas com um único dinheiro. Essa é a realidade. Então, eu acredito que até anteriormente não era exigido isso, até porque a transparência era clara e nunca se deu essa manipulação para poder desviar a aplicação do orçamento no país. Agora, o que fica nítido é que este aqui é um documento do Banco Central, em que Vossa Senhoria se fazia presente à época no governo. Isso aqui é que demonstra que o governo chegou a 60 bilhões de reais com desvio de verba que ele não poderia se beneficiar e, no entanto, se beneficiou em cima dos bancos controlados pela Presidente da República. Esse desvio não existe em nenhuma fase histórica do governo brasileiro. Então, isto aqui é o crime caracterizado, nítido, claro e transparente. Ora, querer que é uma discricionariedade do Banco, do Banco Central ou do Tesouro, entre aspas. Se o governo está respeitando a LOA, está respeitando o artigo 85 da Constituição Federal, está respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal, é até aceitável. Agora, no momento em que existe uma total distorção da prática para beneficiar a estrutura de governo e penalizar, tá certo, o cidadão por não ter clareza na peça orçamentária, nós temos que entender que isso aí foi um uso fraudulento, intencional, doloso. A presidente praticou o dolo, ou seja, ela fez questão de não deixar com que o Tesouro Nacional pagasse. Quem decide é a Presidente da República. Ela tinha conhecimento do desvio de 60 bilhões de reais para fazer política social, que era obrigação do orçamento e não dos bancos controlados pela Presidente da República. Está aí o dolo da Presidente. Tanto é que tanto o TCU quanto a perícia deixam claro. Primeiro, houve empréstimo. E a Presidente da República não pode contrair empréstimo em bancos que estão sob a sua tutela. Como tal, senhor presidente, a pergunta que fica é se Vossa Senhoria concorda, então, com essa prática utilizada pela presidente Dilma de financiar políticas públicas com dinheiro de banco público. 2 minutos. 2 minutos para o senhor Marcel Mascarenhas, condição de informante. Obrigado, senador. Eu gostaria de me reservar de não fazer juízo de valor quanto a... Não me cabe como um procurador do Banco Central, como um advogado público, fazer juízo sobre se a prática adotada pela Presidente da República ou por outro gestor é crime ou não é, ou enfim. Então, eu gostaria apenas de voltar a um ponto específico, né, da questão da atuação do Banco Central, até só para complementar mesmo a primeira resposta. Né? O Banco Central, ele tem a sua metodologia com base em referências internacionais que adotou no caso concreto, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem as mensagens presidenciais, nem a LDO, nem em LOA, nenhum desses normativos atribuiu ao Banco Central o papel de gestor orçamentário, gestor ou controlador da execução orçamentária do governo. Então, é complicado. Condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, e cumprimento
também o senhor Marcel Mascarenhas, que realmente não vem como testemunha, não se propõe aqui a falar a verdade sobre as perguntas que são formuladas. O problema é a versão que é dada ao fato. Tendo o entendimento de Vossa Senhoria, o que é transparência? Que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 1º, diz: a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas, e a obediência a limites e condições no que tange à renúncia de receita, gerações de despesas com pessoal da Seguridade e outras dívidas consolidadas e imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantias e inscrição em restos a pagar. Eu fiz questão de ler o artigo no todo, quando Vossa Senhoria diz que, olha, era uma prática que não era usada. Acho que isso não pode servir mais para acobertar ilícitos, porque Vossa Senhoria, como gestor público, sabe que é importante que aquilo que é devido ao Banco do Brasil deveria ser registrado pelo Tesouro e pelo Banco Central. Ou senão, não é um governo transparente. Olha, o que a presidente da República fez? Ela fez exatamente uma operação subterrânea. Senhor presidente, o senador está constrangendo a testemunha. Eu peço, Por favor, senhor presidente, garanta a fala do senador, por favor. Por favor, respeite a minha posição aqui dentro da casa. Por favor. Eu jamais interrompi nenhuma fala de Vossa Excelência. Eu exijo o respeito aqui dentro. Eu excluo todos os colegas aqui dentro. A palavra está com o senador Ronaldo Caiado. Interrompido da minha fala, presidente. A palavra está com Vossa Excelência. E eu quero que Vossa Excelência repare meu tempo, senhor presidente. Olha, então, o que é importante seja dito... Vou dar mais 1 minuto a Vossa Excelência. Muito obrigado. Além do tempo. É importante seja dito, então, que a operação é uma operação subterrânea. Subterrânea por quê? Porque quem é o controlador do Banco do Brasil? A presidente da República, certo? No momento em que aquela operação ela é notificada ao Tesouro Nacional, olha, o senhor está me devendo. Todos os meses nós temos as cartas aqui do Banco do Brasil, informando que a presidente da República devia por aqui. Como advogado público, vir aqui comentar sobre se isso estava ocorrendo ou por que estava ocorrendo. Então, essas questões fogem à atuação do Banco Central. O Banco Central tem uma metodologia que foi agora revisada por conta da determinação do TCU de compilação. Né? Os ativos e os passivos que são incluídos são aqueles que, na visão técnica, porque alguém tem que interpretar o Manual de Estatística Fiscal, e essa interpretação é feita por um departamento técnico do Banco Central, formado apenas por servidores de carreira, num nível que não é um nível estratégico propriamente da organização, é um nível técnico-acadêmico, com pessoas formadas e doutorados em economia, enfim, com estudos em estatística e coisa do gênero. Então, a interpretação que esse departamento fez era de que não era cabível, que isso deveria eventualmente... E, na verdade, não houve omissão. O que houve foi um registro no momento do pagamento, em que a conta única era sensibilizada. Então, isso é importante. A omissão, né, não havia simplesmente, não vou registrar quando for pago, porque aí a fonte de consulta do Banco Central, nesse caso, era a conta única do Tesouro. Então, era isso, acho que... Senhor presidente. 1 minuto, senador Caiado. Obrigado, senhor presidente. Não é juízo de valor. Eu acho que a função de Vossa Senhoria é exatamente interpretar o que está na LOA, o que está na Constituição brasileira, como sendo um procurador do Banco Central. Essa é a função de Vossa Excelência, Vossa Senhoria. Tá? Eu pergunto, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá certo? E no projeto do Congresso Nacional, da LOA, estabelece qual será o órgão e o método utilizado para tal finalidade. Então, deixa claro,
Em observância ao artigo 11 do inciso 4º do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2015, cumpre ressaltar que o Banco Central do Brasil é o responsável, ao final do exercício, pela apuração dos resultados fiscais para fins de verificação do cumprimento da meta. Então, está aqui a responsabilidade do Banco Central. E como é que nós avaliamos meta? É dentro de uma avaliação bimestral. Ela é feita e as contas serão adequadas. Não é? É como disse ontem a economista Miriam Leitão. Ou se tem meta, ou se não é conta de chegada. Então, quando se tem avaliação bimestral, é para que nós possamos ter uma radiografia real do que está acontecendo com o orçamento. Conclua, senador Caiado, por favor. E podemos exatamente poder fazer os contingenciamentos, aprovações de projetos de PLNs que venham para casa, enfim, adequar o orçamento, aquela subvenção ao plano safra. Então, eu pergunto, se o Tesouro não registra aquela dívida, ele está falseando um resultado, maquiando as contas públicas. Bom, neste momento, Vossa Senhoria vem e diz, olha, mas isso aí não era bem o que se existia à época, não é o correto, ou seja, não é a prática useira e vezeira de se fazer, e que anos anteriores também existia um atraso. Não, senhor. Os anos anteriores não tinha atraso. Era problema de fluxo de caixa entre o dia 30 de dezembro e o dia 1º de janeiro do ano seguinte. Está muito bem demonstrado nesse gráfico do Banco Central. Então, não existiu aqui a utilização, tá certo, da subvenção para fazer política de governo. Pelo contrário, o governo quitou as dívidas nos momentos de junho e final de dezembro. Esse processo começou a ser na tal da contabilidade criativa, que foi montada no governo do PT, que aí sim nós vimos todas as alterações de Banco do Brasil, do BNDES, do... Conclua, senador. Vossa Excelência tem mais 2 minutos no segundo bloco. Obrigado, senhor. Então, para finalizar, para perguntar a primeira etapa, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, tá certo? Essa transparência exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal, como é interpretado pelo informante? Ou seja, não precisa, nós não precisamos tomar conhecimento, apenas um dia qualquer o governo resolve registrar essas manobras? É a pergunta. Senhor Marcel Mascarenhas, Vossa Senhoria tem 3 minutos, mas restringe-se exclusivamente aos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Okay. Muito obrigado, senador. Primeiro, só um esclarecimento rápido. A questão até de ter pedido para depor na condição de informante é pelo fato de eu ser advogado público e haver um dispositivo no regimento, no Estatuto da OAB e no Código de Ética que solicita, que orienta que não haja atuação de advogado que atua em processos correlatos como testemunha. Pode ser informante declarante. O que não significa que não há um compromisso pelo menos com a verdade ou com as coisas que eu tenho conhecimento. Quanto especificamente à questão da transparência, o que eu posso falar a respeito da atuação do Banco Central é que a estatística fiscal é publicada por iniciativa própria, inclusive, do Banco Central, antes mesmo da LRF, e consta todas as suas séries históricas no site. O manual também que diz quais são os